Olá pessoal, estamos juntos mais uma vez, para um novo vídeo no nosso canal Planilhas de Sucesso. Nós já vimos vários vídeos sobre várias funções importantes. Então vimos função C, vimos função soma C, soma Cs, vimos o PROC V, PROC H, vimos várias funções importantes. Mas hoje, hoje o que nós vamos trabalhar vai ser algo sensacional. Então nós vamos trabalhar hoje com tabela dinâmica. Então nós tivemos uma aula recente sobre segmentação de dados, algo muito importante, e que eu vou envolver a parte de segmentação de dados também na tabela dinâmica, que é a nossa aula de hoje. Mas antes de mais nada, eu gostaria que vocês deixassem a sua curtida, deixassem o seu like nesse vídeo, porque quanto mais você curte o vídeo, mais o YouTube entende que é um conteúdo relevante e vai passar para outras pessoas. E além disso, você que já há algum tempo assiste vídeo conosco, você que está assistindo pela primeira vez, mas achou importante assistir os nossos vídeos, por favor, se inscreva no nosso canal. Se inscreva no canal Planilhas de Sucesso. Faça parte desse grupo de estudos, faça parte dessa galera que ama Excel, que gosta de Excel, que gosta de fórmulas, gosta de cálculos, mas também gosta de resolver de forma prática, que será a nossa matéria de hoje. Aqui eu tenho essa planilha que eu já usei em outras aulas também, que seria a simulação de uma folha de pagamento de um município. Então aqui nessa planilha nós lançamos alguns funcionários, é lógico de forma fictícia, mas lançamos alguns funcionários, as secretarias, alguns cargos, o salário base de cada cargo, que nós pegamos dessa planilha cargos e salários, os descontos que porventura cada cargo ou que cada funcionário teve, as bonificações e aqui conseguimos chegar no salário final. Então como que nós trabalhamos com tabela dinâmica? Então aqui nós clicamos em qualquer lugar da nossa planilha. Vamos dizer que a nossa planilha esteja simples primeiro e que nós vamos transformar ela numa tabela. É importante isso. Aqui ela já está transformada. Tá? Então onde que eu transformo numa tabela? Então se eu clicar aqui na página inicial, eu coloco assim, se os meus dados estão numa tela branca, eu coloco assim, formatar como tabela, e escolho o modelo que eu quero colocar. Tá? No caso, o modelo que está agora é esse estilo de tabela média 6, esse aqui azul. Tá? Pode deixar nesse ou qualquer outro modelo que vocês escolherem. Então quando ele está em forma de tabela, eu consigo aplicar vários itens, até mesmo a parte de filtro, por exemplo. Por exemplo, eu vou colocar aqui onde tem cargo, vou clicar aqui na flechinha, vou desmarcar ou selecionar tudo e vou deixar marcado só assistente social, por exemplo. E ok. Então eu consigo aplicar um filtro e fica muito interessante. E aqui ele já dá o subtotal somente dos salários pagos para os assistentes sociais. Então nós já temos aqui um total de 29.120 sobre o cargo de assistente social. Legal? Então nós temos também a quantidade de pessoas. Aqui tem 3, 6, 8. Mas o que eu vou ensinar agora da tabela dinâmica é algo muito melhor. Tá? Então eu só venho aqui para voltar ao normal, venho aqui e coloco limpar filtro de cargo. Bom, vamos para a tabela dinâmica então. Como que eu faço para criar uma tabela dinâmica? Então eu clico em qualquer lugar da planilha, qualquer lugar, e vou aqui, inserir, tá? Inserir tabela dinâmica, esse primeiro aqui. Notem que também é no inserir que tem a segmentação de dados, que nós usamos num vídeo anterior e que vamos usar hoje de novo. E vai estar esse vídeo sobre segmentação de dados, vai estar nos cards para vocês acompanharem. Então vamos lá, clico aqui em tabela dinâmica, ele já está dando um nome para a tabela, vai ser a nossa tabela 2, e eu dou OK. Quando eu fiz isso, eu escolhi então criar uma nova planilha. Ele criou aqui com o nome de planilha 1. Então nós já temos a folha de pagamento e tudo mais. Nós vamos trocar o nome dessa planilha para análises. Não é obrigatório isso, é uma escolha minha. Então análise. E vou puxar ela para cá, para o final da lista de planilhas. Tá? Então vamos organizar aqui. Isso, então aqui nós temos agora a planilha folha de pagamentos, cargos e salários, secretarias e agora a nossa planilha análises, onde nós vamos montar a nossa tabela dinâmica. Então nessa tabela dinâmica, vocês podem ver que ele abriu aqui um quadro, tabela dinâmica 1, porque é a minha primeira tabela dinâmica
que eu vou criar nesse trabalho, nesse projeto. E aí agora eu vou observar aqui, ó. Então aqui eu tenho todos os campos, né, todas as colunas da minha planilha. Ó, funcionário, secretaria, cargo, salário, descontos, bonificações e o salário final, que é após os descontos e as bonificações. E aqui, então, nós temos esses 4 itens: filtros, colunas, linhas e valores, tá? Então, eu vou explicar aqui, ó. Por exemplo, se eu escolher secretaria, eu clicar aqui, secretaria. Quando eu clicar, ele normalmente já vai mandar para onde, né, ele acha mais conveniente, mas nem sempre vai ser assim, tá? Então, aqui ele mandou para linhas. O que significa? Que ele vai colocar as secretarias todas que tem lá na lista, separadas linha por linha. Se eu trocar, por exemplo, a coluna, ele vai colocar uma do lado da outra, coluna por coluna. Mas já adianto para vocês que ele não escolheu errado quando ele mandou para linhas. Para linhas ele ficou muito mais organizado. Então arrasto de volta para linha. Então as secretarias ficaram aqui uma abaixo da outra. Agora eu vou escolher, né, o item salário final. Notem que ele já vai mandar para o lugar certo. Então ele mandou para valores. Então é realmente aqui que eu queria, tá? Se eu escolher, por exemplo, linha também, aí ele vai ficar assim, ó. Vai ficar no caso as secretarias, né? As secretarias, os setores e cada um dos salários finais aqui separados. Não é isso que eu quero. Então eu quero nos valores mesmo, tá? Ficou assim. Então dessa forma, pessoal, se eu mudar a secretaria para colunas, ó, ia ficar dessa maneira aqui. Notem que fica muito mais difícil de fazer uma análise dessa forma. Então, com certeza, a secretaria fica melhor aqui em linhas. Então, nós criamos a nossa primeira tabela dinâmica, tá? Então, aqui, o rótulo de linhas, eu vou trocar o nome, então, para secretarias. E aqui, eu vou colocar total salários. Total salários. Legal. E aqui eu vou colocar como moeda também. Vou converter como moeda. Como é que faz isso? Página inicial, moeda, tá? Então, chegou. Se vocês observarem o valor, olhem bem, ó. Aqui deu um resumido, né? Um resumo muito importante de tudo isso. Por exemplo, aqui, tudo isso que vocês viram está resumido. Se vocês olharem o total, 392.192, é o mesmo total que aparece aqui na análise, mas muito mais fácil de analisar, muito mais fácil de criar, por exemplo, um gráfico, um dashboard depois sobre esse tema. Então, é isso que é a nossa tabela dinâmica. Então, criei a primeira, tá? Criei a primeira tabela dinâmica. Posso fazer outra tabela dinâmica nessa mesma planilha? É claro, por isso que eu deixei o nome de análises. Então vamos lá. Como que eu faço uma próxima tabela dinâmica? Então eu vou voltar aqui na folha de pagamento, vou clicar em qualquer lugar da minha tabela de dados, da minha tabela que contém os dados originais, qualquer lugar, e vou de novo lá, inserir tabela dinâmica. Aí ele apareceu aqui de onde ele está pegando os dados, dessa tabela 2, que ele está da mesma que a gente começou aquela hora. Vou criar uma nova planilha. Isso é importante, ó. Aqui é uma virada de chave, observe, ó. Se eu criar uma nova planilha, ele vai criar uma nova aba aqui, uma nova guia aqui, não é o que eu quero. Eu quero colocar essa tabela dinâmica junto com aquela outra que já tem. Então eu marco aqui, planilha existente, deixo o cursor aqui, vou lá na análises e clico no local que eu quero. Eu vou deixar a coluna C aqui sem uso e vou clicar nessa coluna e vou dar OK. Legal, pessoal? Ó, então ele criou um outro espaço aqui para uma nova tabela dinâmica, correto? Bom, nessa tabela dinâmica nós vamos escolher cargo e salário, tá? Cargo e salário. Então eu vou reduzir um pouco aqui, puxar também essa para o lado, mas já ficou no local que precisava. Então cargos e salário. Só vou diminuir um pouquinho a coluna C para não ficar muito afastado. Assim, ó, exato, cargos e salários, tá? Então, notem que aqui já apareceu, né, os cargos agente administrativo com a quantidade de gasto que nós estamos tendo com esses agentes administrativos e assim por diante. Ó, eu vou colocar outra coisa, pessoal. Eu vou colocar aqui, por exemplo, deixa eu ver,
eu vou colocar aqui, acho que o funcionário vai ficar legal, ó. Funcionário, observe, ó, funcionário, só que o funcionário eu não vou deixar nas linhas, eu não quero que apareçam os nomes deles aqui, eu quero que o funcionário venha para valores. Mas para quê? Observe, ó, que aí eu vou ter o número de funcionários, ó, vou ter o número de funcionários, né, que tem em cada cargo. E esse aqui, esse contagem, olha que interessante, ele está rótulo, soma de salário e contagem de funcionário. Eu só vou passar o contagem de funcionário para cima aqui, ó. Então tudo é personalizável, pessoal, tá? Então rótulos de linhas, vou colocar então cargos, número de funcionários, tá? E total salários. Ok, muito bem. Então notem, ó, aqui vai aparecer o número de funcionários, o total de funcionários que tem de cada cargo, tá? Opa, deixei o primeiro sem selecionar. Então seleciono aqui e centralizo, tá? E o total de salários, né? O total de salários que vamos colocar em moeda. Ó, que top, pessoal. Que top. Bom, mas Francisco, eu não queria que aparecesse o total de salários, só o número de funcionários. Então eu vou ali, né, no total de salários e removo, sem problema. Como que eu removo? Clica aqui, remover campo ou arrasto para fora, tanto faz. Mas não é o caso que nós vamos fazer agora. Vamos criar outra tabela dinâmica. É possível criar mais uma? Lógico, vamos criar outra tabela dinâmica aqui embaixo, tá? Como que faz isso? Então, volta nos dados originais, clica em qualquer local e vai lá, ó, inserir tabela dinâmica. Já estamos encerrando o vídeo, pessoal, mais uma só. Então, tabela 2, onde que eu vou colocar? Mesma coisa, planilha existente, lá nas análises, vamos colocar aqui embaixo, tá? E ok, já abriu o espaço da tabela dinâmica aqui. Nessa tabela dinâmica, então nós vamos colocar os setores, vamos lá, vamos colocar os setores, então as secretarias, que nem tem aqui, e o número de pessoas de cada um, tá? Então eu vou colocar funcionário, só que o funcionário eu vou colocar aqui nos valores para nós termos o número de funcionário. Muito bem, então no rótulo aqui em cima eu vou colocar secretarias, tá? E aqui vou colocar então número de funcionários. Legal? Então observe, ó, nós temos várias análises nessa tabela dinâmica. Deixa eu fechar isso aqui que ele não vai ocupar mais agora. Então nós temos aqui três tabelas dinâmicas, ó, três tabelas dinâmicas. E nessas tabelas elas falam muito conosco. Por quê? Olha aqui, ó, eu sei que na secretaria, por exemplo, na Secretaria de Comunicação, né, o gasto com salários atuais é de 21.520. Tá? Eu sei que quantas pessoas tem lá? Lá nessa Secretaria de Comunicação tem 5 pessoas. Legal? Então, tudo isso, por exemplo, tudo isso você consegue analisar. Todas as perguntas que, por exemplo, uma liderança, né, um chefe de equipe perguntar para vocês, vocês conseguem dar em segundos usando uma tabela dinâmica. Tá? Vocês conseguem visualizar de uma maneira melhor do que olhando todos aqueles dados. Então, se eu fosse lá e contasse quantos agentes administrativos tem lá, eu ia ter que ir item por item na folha de pagamento e contar. Tem 1, tem 2, tem 3, né? Então, não é isso que eu quero. Então, nas análises, eu consigo fazer, né, um melhor desempenho, eu consigo fazer, né, uma melhor interpretação dos dados que eu tenho aqui. Pessoal, antes de mais nada, eu só quero fazer uma segmentação de dados, a gente já encerra, tá? Lembra da segmentação de dados que a gente aprendeu na outra aula, que é um filtro, né? Então, vamos lá, eu vou colocar aqui, ó, inserir. Então, eu selecionei essa primeira e vou colocar assim, ó, inserir segmentação de dados. Tá, nessa segmentação de dados, eu vou deixar ela suspensa aqui, eu vou escolher, por exemplo, o cargo, tá? Eu quero filtrar por cargo. Observe aqui, ó, cargo, tá? E ok. Ó, então eu tenho aqui o filtro do cargo. Quando eu escolher, por exemplo, agente administrativo, ó, então ele só tem, ou melhor, eu escolhi agente de trânsito. Então agente de trânsito,
Então ele só tem isso na Secretaria Municipal de Trânsito e engloba a quantidade de R$ 40.768 de salário para eles. Assessor de comunicação, só na Secretaria Municipal de Comunicação. Assistente social, só na Secretaria Municipal de Assistência Social. Agora eu vou dar uma virada de chave, uma explicação top agora para vocês. Notem que isso que eu estou fazendo só está afetando essa tabela dinâmica. Eu tenho como usar uma segmentação de dados para todas as tabelas dinâmicas ao mesmo tempo. De que maneira? Deixa eu desligar o filtro, é só limpar o filtro aqui no cantinho, voltou como estava antes, e agora eu faço aqui, botão direito na barra de título dessa segmentação, desse filtro, então botão direito, e escolho conexões de relatórios. Olha aqui, pessoal, essa dica é top, conexões de relatórios. E a minha conexão de análise de segmentação está sendo feita só com a primeira tabela dinâmica. Nós temos 3. Eu vou lá e seleciono as outras 2. E ok. Agora, esse filtro aqui está ligado a todas. Então, observe aqui, por exemplo, como assistente social. Ele ligou todos. Então, eu tenho na Secretaria Municipal de Assistência Social um gasto de R$ 29.120, com 8 assistentes sociais. Tá? Então são 8 assistentes sociais nessa secretaria, né? e o gasto de 29.120. Notem que tudo se interligou. Analista ambiental, Secretaria Municipal do Meio Ambiente, o gasto de R$ 9.360, tem 2 funcionários lá. Analista de sistemas, um gasto de R$ 78.000. Eu tenho analistas na Secretaria Municipal do Meio Ambiente, tem 5, na Tecnologia da Informação tem 4, na Secretaria Municipal de Trânsito tem 6, tá? Total de gasto R$ 78.000, 15 funcionários no total, tudo interligado, pessoal. Então isso é top, isso é análise realmente profissional para vocês apresentarem na sua empresa. Pessoal, outra dica, dá para selecionar mais de um cargo ao mesmo tempo. Limpa filtro, eu quero analista ambiental e analista de sistemas. Então eu clico em analista ambiental, seguro a tecla Ctrl e clico em analista de sistemas. Vamos ver se ele permite. Permitiu. Vamos ver se... deu, larguei. Então quando eu soltar o Ctrl, ele já vai mostrar. Então tem 15 analistas de sistemas, 2 analistas ambiental. O gasto, né, nas secretarias fecha R$ 87.360. Eu vou incluir assistente social. Quem que segura? Vamos ver quem ele responde. Ctrl. Segura o Ctrl. CTRL. Seleciona assistente social. Quando eu soltar o Ctrl, ele vai fazer a análise completa dos dados. Quero voltar ao normal. Desligo, né, mando limpar a segmentação e nós temos os nossos dados analisados completamente. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se gostou, deixa o seu like, se inscreve no nosso canal, compartilhe esse vídeo, né, com pessoas da mesma empresa, compartilhe esse vídeo com amigos, porque realmente é uma virada de chave saber esse tipo de análise. Pessoal, Excel de uma maneira profissional você encontra então no nosso canal Planilhas de Sucesso. E seguimos com mais vídeos na sequência. Grande abraço e bons estudos!